Não sei se parece um pouco absurdo para vocês que alguém queira pautar a própria vida e a vida de toda uma sociedade por um único livro. Sim, em 2019, com acesso à internet e com o melhor da literatura já produzida em todos os campos até a presente data, ainda tem muita gente querendo guiar nossas vidas por um livro escrito na Idade dos Metais. A gente não deve olhar para qualquer escritura, seja ela sagrada, dita sagrada ou não sagrada ou secular, como qualquer coisa que não seja essa. Um projeto de captura do espírito de um tempo através de uma forma literária. A Bíblia, por exemplo, é escravagista, misógina, machista, homofóbica, blá, 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 racista, porque ela foi escrita num tempo onde ela refletia os valores e os ideais de uma sociedade que era, portanto, machista, misógino, blá, 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 blá. O vídeo de hoje é feito por duas razões. A primeira delas é essa crescente falta de vergonha na cara com a qual os nossos parlamentares e políticos, aliás, um beijo à nossa ministra, que começam a enfiar a Bíblia em qualquer chance de discurso público. E em segundo lugar, porque um temperadinho que assiste sempre e comenta sempre, decidiu comentar um vídeo nosso, A Mulher na Cultura, com passagens da Bíblia sobre como você, mulher, é inferior a um homem porque você nasceu mulher e porque Deus não gosta de mulher, não. Esses são apenas alguns dos absurdos na Bíblia. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando a igreja fundamenta os 10 pecados capitais. A avareza é sobre parar de guardar dinheiro e fazer uma economia circular. E ela é um ditame político, um dogma, para fazer com que não haja inflação. A gula é um pecado mortal, porque se você comer muito, as outras pessoas passarão fome. Porque não existe geladeira, não existe agrotóxico, não existe meio de conservação de alimento. E por isso você tem que partilhar. Preguiça, porque a gente precisa de mão de obra. E se você decidir que você não vai trabalhar, que você vai ficar muito de buenas ouvindo o seu iPod lá na Idade do Bronze, a gente não vai construir tudo que a gente precisa construir. Por que, por exemplo, que suicídio é um atentado contra Deus? É porque a maioria das pessoas, e até hoje eu estou falando, vive em condições subhumanas. Vive abaixo da linha da pobreza, vive em regime de escravidão ou semi-escravidão, vive com tortura sexual, vive com opressão, perseguição. E a partir do momento que essas pessoas têm o direito de se matar, o poder não se instaura nem se perpetua, porque a gente não pode exercer o poder sobre alguém que pode se matar. Ai, já vejo até a matéria do vídeo. Drag Queen incita o suicídio em vídeo contra a Bíblia. Petista. Outro dado que muito me assusta, que muito me apavora, é que recentemente, mas graças a Deus, foi demitida, a gente tinha uma secretária da educação que queria voltar a usar a Bíblia como instrumento de ensino. O que me assusta é que em 2019, já sabendo tudo que a gente sabe, ainda tenha tanta gente que não se atenta para o fato de que a Bíblia mente. E sim, eu não estou falando de Adão e Eva e o Jardim do Éden, e uma pessoa ser feita da costela da outra, e uma virgem engravidar de uma pomba, e um cara bater um cajado e abrir o mar, e alguém com 7 ripas de madeira construir um barco que cabe todos os animais do planeta. Eu estou falando de coisas muito mais palpáveis e muito mais tranquilas da gente entender como mentiras bíblicas. Por exemplo, geocentrismo. Se você conhece Galileu Galilei ou Copérnico, você sabe que o universo é heliocêntrico. Tudo está centrado e orbita em torno do Sol. Segundo a Bíblia, não é bem assim. Diversas passagens bíblicas defendem o geocentrismo, ou seja, que a Terra é o centro do universo e que o Sol, a Lua, tudo orbita em torno da Terra. A mais famosa dessas passagens é Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, que é mais ou menos assim. Então falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus aos homens de Israel. E ele disse aos olhos de Israel: Sol, tu ainda estás em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol ficou parado, e a lua também, até que a nação se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jachar? O sol permaneceu no meio do céu, e não se apressou a descer por um dia inteiro.
Vocês ouviram aqui a voz do Cid. Eu prefiro o Cid Moreira, mas como só tem o Marigê, foi ela mesmo. Então vocês acabaram de ouvir que disseram para o Sol: Sol para e Lua para. Então, vocês entenderam que o Sol e a Lua giram em torno? Esse é o dado mais forte sobre geocentrismo, mas não é o único. A gente vai achar passagens geocêntricas na Bíblia também em Abacuque, capítulo 3, versículo 11, Salmo 19, versículos 4 ao 6, Eclesiastes. Isso sem contar argumentos terraplanistas. Sim, você não me ouviu errado. Essa moda de falar que a Terra é plana, inclusive vai passar agora uma imagem do eclipse da Terra plana. Ai, que lindo esse disquete que passou, né? Fazendo eclipse na Lua. E terraplanismo também está defendido na Bíblia, tá? São passagens como: de um ponto Deus consegue ver a Terra inteira. Então, portanto, ela é um retângulo. Ela é uma forma de bolo. Foi feita ali, Jesus estava fazendo cookies nesse dia. Mas por que eu me detive em pensar todas as passagens bíblicas que mostram que a Bíblia mente? Para que você, que está vendo o vídeo, consiga aos pouquinhos e de forma muito didática entender que um livro que não é científico, que foi escrito na Idade dos Metais, não contém verdades. Além disso, tem uma passagem muito interessante sobre a idade da Terra. O historiador judeu Flávio Joséfos, vai aparecer uma imagem dele aqui, ele era um gatinho, inclusive a gente deu uma namorada ali na época. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, morreu no ano 100, morava ali pela região da Roma, e ele foi o primeiro historiador que se propôs a traçar uma genealogia bíblica. Porque se Adão é o primeiro homem, e aos 109 anos ele tem o primeiro filho, que com 100 e tantos anos vai ter o primeiro... Ele começou a fazer a conta matemática para ver, de acordo com a Bíblia, quantos anos o planeta Terra tinha. Segundo a genealogia bíblica, a Terra teria 6.000 anos de idade a partir de Adão e Eva. No século XIX, o geógrafo, um dos primeiros e mais importantes, Charles Lyell, comprova a partir da análise de fósseis na Terra que o planeta Terra teria, assim, no mínimo 240 milhões de anos. Hoje, com a ciência que temos moderna, pós-moderna, contemporânea, a gente sabe que a Terra tem, no mínimo, assim, chutando baixo, 4,5 bilhões de anos. Mais uma vez, a gente entende que o que está na Escritura não é a verdade. Mas o que está na Escritura é uma interpretação da realidade criada a partir da imaginação. Para arrematar o vídeo, né, porque a coitada da Rochelle deve estar editando de madrugada, eu selecionei aqui algumas passagens sobre a mulher e o papel da mulher e como é ser mulher aos olhos de Deus e da Escritura Sagrada, que é muito sagrada e que nunca mente, tá? Que é tudo verdadinha que tá lá. Primeiro que eu queria ler para vocês é mais ou menos assim. Vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. Em tudo, vocês ouviram, né? Então é para ficar caladinha, porque se apanhar também tem motivo. Aí tem um outro que eu gosto muito também, que é mais ou menos assim. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como os servos são submissos aos senhores terrenos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu gosto desse porque também já põe o escravo na parada. Então já é a mulher e o escravo também, porque escravidão bacana, Deus adora. E agora, a última, Deus faz essa bem rapidinha também, porque eu tenho que pegar o metrô. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão e obediência, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. São com essas palavras que eu, mulher, ficarei quieta, pois sou uma serva exemplar do Senhor, e não aprendo e nem ensino, porque sou varoa de Cristo, vasinho sagrado, e a minha missão aqui é mesmo lavar a cueca e